In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos hoje, então, no 7º domingo depois de Pentecostes. E a liturgia, toda ela, nos faz de pronto perguntar-nos: mas então, quem é o falso profeta? É ele uma pessoa coletiva ou uma pessoa individual? Eu li uma brochura, um livro de boa idade, grosso, que todo ele dedicado ao assunto do fim dos tempos. E ali o autor defende ferrenhamente, com belas palavras, muito bonito, muito bem escrito, que o falso profeta, e também o anticristo, sim, sobretudo o anticristo, que são eles pessoas coletivas e não individuais. E de fato nós vamos olhando a realidade que nos cerca, falando, retendo-nos daquilo que o Evangelho hoje nos propõe. Isso é só o falso, o profeta, não o anticristo. Nós podemos ver que realmente o mundo está repleto de falsos profetas. E devemos dizer mesmo aqueles vestidos de ovelhas. Não só o mundo, mas a igreja. Aqueles vestidos de ovelhas de Cristo. Ali superabundam os falsos profetas. Tantos daqueles que dizem e pregam hoje: Senhor, Senhor. Pregam e dizem o nome de Jesus. Não passam de falsos profetas. Interessante um particular nas Sagradas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, falando de profetas, né? Já podeis desconfiar. Profeta, politicamente correto, é um homem que não tem vontade de pegar e torcer o pescoço de ninguém. Não, ele é politicamente correto. Ele nunca vai falar assim. Não, ele não vai dizer o nome de alguém, não vai. Esse aí já desconfie. Desconfiem que esse aí não é bom profeta. Não é bom profeta. Não é mandado pelo Senhor. Profeta que só vaticina coisas boas. Esse é o ponto muito forte. Um profeta que só diz coisas boas. Não, que nada. E o mundo tá tudo lindo, maravilhoso. Segue assim, meu filho, tu tá muito bem. Profeta que só vaticina coisas boas. Eu não posso deixar de lembrar de João 23. João 23. Que quando até por influência de ter recentemente, aliás, tudo é recente em João 23, até por ter recentemente sido eleito e recentemente tomado contato com o segredo de Fátima, que ele deveria revelar ao mundo, e não o fez, e ainda também recentemente elevado ao solo pontifício, abrindo o Concílio do Vaticano II, no seu discurso, ele disse, não queremos ser profetas de mau agouro. Ele queria só profetizar coisas boas. E no que deu o Concílio do Vaticano II? No que deu? O seu bom augúrio, o que deu? Não quis ser profeta de mau augúrio e
Ele colocou aí esse concílio que está aí, a gente não sabe o que fazer com ele. Uma batata quente na mão da gente. Nele não tem heresia formal, é verdade, mas nele vem todo o mal. Aí essa batata quente nas mãos da igreja, sem saber o que fazer. Vamos ver o meu vídeo que eu coloco aí sobre o Vaticano II para vocês verem o que eu digo sobre isso. Então, profeta que só diz coisinhas boas, já de plano rechaçado. Não, esse não é verdadeiro. É um falso profeta. É um falso profeta. Mas, de fato, examinando o Novo Testamento, os apóstolos, Paulo, com certeza, mas também João, mesmo Pedro. Se examinarmos os profetas do Novo Testamento, estes são os profetas do Novo Testamento, bispos e presbíteros, a gente vai dar razão a quem diz que os falsos profetas é uma multidão, né? Uma multidão. Né? E como digo, a olhar a realidade que nos cerca é uma multidão incomensurável. Hoje. Aliás, queridos, por falar em ovelhas e naqueles que dizem Senhor, Senhor, isso também já nos dá uma pista para nós podermos distinguir os verdadeiros e falsos profetas. Porque se aqueles que dizem, aqueles que se dizem que são ovelhas de Cristo, aqueles que dizem que levam avante o nome do Senhor, mas fazem isso com o mesmo discurso do mundo. Falsos profetas. Têm o mesmo discurso do mundo. Com certeza, são falsos profetas. Então, estão vestidos de ovelhas. Mas a gente deve olhar, como diz, adverte Jesus no Evangelho, ainda hoje, os frutos. Que frutos dão aqueles que se fazem de ovelhas e que clamam o nome do Senhor hoje sobre o mundo? São frutos de mundanização? Eles, afinal, a sua pregação é aquela mesma... Lá com a tua mãe. Vai lá com a tua mãe. São aquela mesma do mundo? Não. Então, com certeza, queridos, com certeza é um falso profeta. Com certeza é um falso profeta. E a igreja hoje está lotada justamente desta gente. Se nós pegarmos o discurso da nova ordem mundial, se nós pegarmos o discurso de qualquer mundano, se examinarmos a filosofia odierna, completamente mundana, contempla toda a agenda da ONU, da nova ordem mundial, desses políticos que não têm compromisso algum, e os pastores se fazem a mesma coisa, estão no mesmo discurso. Estes são falsos pastores. E é uma coletividade imensa. É difícil de você ir e... Vejam, deixe-me incluir no meio desses falsos pastores tantos bons padres e bispos que têm um belo discurso da igreja e até da igreja conservadora. Mas não alertam para o fato dos falsos pastores. Não alertam para o tempo que nós estamos vivendo. Não estão vendo, não estão reconhecendo aquilo que está hoje sobre o mundo.
Estes, com toda a sua erudição, com todo o seu discurso calcado em repetições de frases solenes ditas e escritas em livros antigos que sejam, grandes santos e doutores que as tenham pronunciado, estes que repetem essas palavras, mas acabam por deixar os fiéis no mesmo caminho que aponta a nova ordem mundial e a contra-igreja dos falsos pastores. Estes também são falsos pastores. Prestem atenção nisso. Estes também são falsos pastores. Talvez sobre estes ainda tenhamos esperança em um ou outro, que ao final, um dia, abram os olhos e vejam que não podem ser bons pastores só de grande erudição, mas que têm que enfrentar a realidade presente, que têm que enfrentar aquilo que está aí, com coragem, com força, com determinação. Talvez alguns deles cheguem a isto, mas atentos, enquanto não chegarem lá, eles estão fazendo o papel de falsos pastores. Por mais vestidos de ovelhas que estejam, por mais que proclamem o nome do Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Eles estão levando as ovelhas a fazerem, a viverem neste mundo e se conformarem com este mundo, assim como a nova ordem mundial, a elite maldita dos Illuminati, dos maçônicos, eligiu e levou. Mas outra coisa é dizer que o mundo está cheio de falsos pastores e não reconhecer que há um falso profeta sobreeminente, como que chefe, que se eleva acima de todos. E que nas Sagradas Escrituras está descrito lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 e seguintes. Este é que nós temos identificado diariamente aqui como sendo Jorge Mário Bergoglio, que tendo usurpado a cátedra de Pedro, hoje finge fungir o cargo de Pedro. E se faz chamar de Papa. Na verdade, o 38º antipapa sobre a igreja. Ele é por antonomasia, o falso profeta. Este é o falso profeta. Então, uma coisa não impede a outra. Ver a realidade, isto é, de que hoje estamos cercados de falsos profetas, não impede que haja o falso profeta, aquele que é realmente o cabeça, e apontado pelas Sagradas Escrituras como o maior de todos. Apocalipse 13, 11 seguintes. E que com Lúcifer e o anticristo fazem a tríade demoníaca. Não é qualquer falso profeta. É aquele que com Lúcifer e o anticristo formam a tríade demoníaca, que fica imitando como se Deus fosse. E assim nós vemos nesse falso profeta Bergoglio, que destrui o pontificado e destrói a Santa Igreja, como se fosse ele Deus. Como se a igreja só tivesse vindo agora com ele. Com ele. Ora, queridos, entender isto, que há um falso profeta e que há muitos falsos profetas, é essencial para a gente dar aquele passo a que nos adverte o apóstolo na epístola da missa que hoje estamos celebrando. Vejam, ali ele diz que ele pode ser ou escravo do pecado,
ou livres filhos de Deus. Eu vou dizer assim, ou escravos de Deus. Ou escravos do pecado, ou escravos de Deus. Ou escravos do pecado, ou livres filhos de Deus. Não se pode ser livre filho de Deus sendo escravo do pecado. Mas vejam, o apóstolo diz uma coisa muito bonita no meio disso tudo. Toda essa leitura diz ele que se livram da escravidão do pecado aqueles que se colocam em obediência, mas de todo o coração, à doutrina. A doutrina. Justamente aquilo que falsos profetas e o falso profeta despreza, a doutrina. Na igreja hoje, a coisa é esta, se propõe a pastoral. A pastoral dos falsos profetas. A pastoral do falso profeta. Não interessando se ela vem fundamentada em boa ou não doutrina. Essa todo mundo tá sabendo. Esse é o discurso do falso profeta e dos seus coláteros. Não importa a doutrina, importa é a pastoral. E esta deve ser inclusiva, essa deve ser todo um discurso que na verdade confirma no pecado o mundo. Mas, queridos, basta ver que agora, nesses últimos 2 dias, estiveram reunidos no Vaticano, né, para comemorar os 3 anos de Laudato Si, cientistas e tudo sobre o ambiente, o meio ambiente. Né? E o discurso de Taurão, o prefeito encarregado de todo esse assunto, é justamente este. Nós estamos fazendo com que... Nós já estamos fazendo com que o Vaticano todo ele seja realmente livre de poluição, né? Livre do plástico, especialmente livre dos... Não usamos mais plástico. Nós não usamos... Mas isso é pregar Jesus? Né? Em cima de uma teoria que tem a maioria dos cientistas até lhe é contrária. E em vez de falar em superaquecimento, devíamos falar em uma mini-idade do gelo. É isso que dizem tantos cientistas. Tá? Então, quer dizer, é uma igreja que prega aquilo sobre o qual se alicerça a nova ordem mundial. Além de dizer todas as outras agendas, todas as outras palavras que a nova ordem mundial diz. Que desprezam a doutrina de Cristo para se apegar a uma doutrina mundana, humana, científica, que nem certeza nos traz. Vejam, o apóstolo nos avisa. Uma doutrina leva à vida, a outra à morte. Uma escravidão leva à vida, a outra à morte. Felizmente, devemos constatar que a inteira humanidade está escolhendo a morte. E vai dar-se a morte. Vai dar-se a morte violenta. Nós vivemos num mundo violento como jamais. Basta ver aqui no Brasil. Os milhares de morte violenta que acontecem no Brasil 70 mil. todo ano. Quer dizer, muito mais que a guerra da Síria. Qualquer guerra. Estamos num mundo violentíssimo. E vai piorar. A Terceira Guerra Mundial está aí. A fome está aí. A queda das bolsas está aí. O problema econômico já é tremendo. Vai exponenciar. Vai ficar terrível ainda.
Tudo baseado no discurso desses falsos profetas. Deste falso profeta e dos seus coláteros. Aqueles que o seguem. Aqueles que o seguem. Estão escolhendo não a vida, mas a morte. Mas o pior de tudo, que quando o apóstolo fala na vida e na morte, fala em vida e morte eternas. Eu devo avisar ao mundo que a humanidade atual está escolhendo a morte e a morte eterna. Estão procurando a condenação eterna, o fogo do inferno. Esta é a profecia que eu faço. A grande maioria da humanidade está trabalhando e procurando com seus falsos profetas vestidos de ovelhas e clamando Senhor, Senhor, estão procurando o inferno, promovendo a segunda morte. Não há vida, não há vida eterna, não há vida divina. Voltam a se falar. É interessante. O mundo está voltando a se fazer escravo de Lúcifer, do pecado. Rejeitam a liberdade de filhos de Deus. E fazem isto com orgulho, dizendo, eu não sou escravo de Deus. Repetem a frase de Lúcifer, non serviam, não servirei a Deus. Não serve. É isso, é o orgulho do homem hoje. Que coloca o próprio homem, que coloca a natureza e o próprio homem. É isso que está acontecendo lá no Vaticano, essa reunião lá, essa conferência lá, comemorando os 3 anos de Laudato Si, não é outra coisa senão isto. Afirmar, eles chamam a Mãe Terra, eles chamam de a criação de Deus, não, a Mãe Terra. Afirmar a Mãe Terra, afirmar o homem versus Deus, contra o Cristo, e assim escolher ser escravo, voltar a ser escravo do pecado, escravo do próprio homem, da nova ordem, dessa elite maldita. É isso, escravo dessa elite maldita. Em vez da liberdade dos filhos, tratam a Deus como um adversário. Como se ele é que estivesse querendo escravizar os homens. Ele é que quisesse escravizar os homens. Eu já vi gente dizendo, não, na Bíblia, é claro, gente que não conhece não conhece a Bíblia, desde os escritos de Paulo, dizendo, não, nós não somos escravos de Deus. Isso é ofensivo dizer que somos escravos de Deus. Ofensivo é de ser escravo do pecado. Ofensivo é ser escravo do demônio. É na escravidão voluntária, obediente de coração à doutrina divina. É esta obediência de coração à vontade divina que nos faz escravos voluntários e com isso livres filhos de Deus. Só assim somos livres filhos de Deus. A humanidade está rejeitando isso, com orgulho, com orgulho luciferano. Non serviam. Não, eu não serei escravo de Deus. Não, eu não servirei a Deus. Falsos profetas, todos seguindo esse falso profeta maior, que é o antipapa Francisco. Bem assim, bem assim. Salve-nos, Deus. Ajude-nos a Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima, que tanto nos advertem para o nosso tempo. Abram aqueles que estão em pele de ovelhas os olhos para ver isso. E aqueles que clamam, Senhor, Senhor, pratiquem o bom apostolado, que é justamente avisar a humanidade daquilo que está acontecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.